Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e agora a gente vai bater um papo sobre cooperativismo habitacional. Você entende um pouco disso daí? É uma estrutura importante que ajuda muita gente no Brasil a conseguir a sua casa própria, o seu teto, que é o sonho, né, de qualquer família. Estou aqui com o Fernando Marcato, da Conex Habitacional. Falei correto? É Conex ou é Conex? É isso mesmo, Eldes. Conex Habitacional. Falei direitinho, então. Direitinho, perfeito. Viu? Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você para explicar um pouquinho mais como funciona o sistema cooperativo. Isso é muito importante. Tem muita gente que acha que cooperativismo parece uma coisa de... um ajuda o outro, cada um leva lá uma coisa, como se não tivesse uma estrutura profissionalizada para fazer a coisa acontecer. E é um engano, né? Normalmente as cooperativas são como tem toda a estrutura de uma empresa privada normal e atuam com esse profissionalismo. Eu queria que você separasse um pouco essa história, contasse isso pra gente. A diferença qual que é? Nós fazemos toda a parte de gestão, né? Então, o conceito do cooperativismo é a união de pessoas em busca de um bem comum. Mas para isso nós temos todo um sistema por trás que faz toda a parte de gestão. A gestão administrativa, gestão financeira, gestão de projetos, gestão de obras. Então, de fato, é o que você falou. É uma empresa, um modelo de uma empresa privada Sim. atuando no sistema de cooperativa para justamente conseguir proporcionar isso daí. Então tem muitos mitos no sistema cooperativo que a gente veio para o mercado para trazer esse conceito diferenciado, para quebrar essas inseguranças. Nós temos grandes referências de cooperativa, inclusive em outras áreas, como a Aurora, é a maior cooperativa alimentícia, Sim. tem a Unimed, que é a maior cooperativa no ramo da saúde, e nós viemos para o mercado habitacional para a Conex também ser referência no mercado habitacional. Pode continuar. Então tem toda uma estratégia por trás. Tem eu que represento a Conex como diretor-presidente, tem um diretor financeiro, tem um diretor administrativo, toda a parte de gestores. Então nós temos a parte de atendimento, a parte de cobrança. Então é uma empresa. Então, muitas pessoas confundem o sistema cooperativo como os multirões que tinham antigamente. Isso que eu queria falar. E até usava esse nome, às vezes, cooperativa e tal. E aqui vou cutucar, né, o assunto a fundo. Lá na década de 80, 90, até os anos 2000, teve muitos casos no Brasil dessas cooperativas que utilizavam dessa maneira, que pegavam dinheiro do coitado do pai de família, do trabalhador, e depois desaparecer. Tem alguns casos até, infelizmente, famosos aqui na região, de gente que, infelizmente, perdeu muito dinheiro porque espertalhões se utilizavam desse método, usando a nomenclatura até de uma maneira imprópria, e meteram a mão num monte de gente, roubaram muita gente. De lá para cá, de alguns anos para cá, o método de cooperativismo, hoje em dia, é uma das principais alavancas de propiciar habitação dentro do Brasil. Como é que a pessoa sabe o que é um, o que é outro? Vamos falar um pouco desses mitos, até para que quem está em casa entenda, né? Que aquele passado não existe mais e que hoje em dia tem como a gente, inclusive, verificar a idoneidade das empresas, das cooperativas. Fala um pouquinho disso. São duas situações. Nós temos a parte de cooperativas e nós temos a parte de associações. Tá. As cooperativas, nós sofremos fiscalizações pelo Ministério Público. Tá. Então, qualquer tipo de problema que uma cooperativa vier a ter, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. E nós temos que fazer prestação de contas Perfeito. mensalmente para os nossos cooperados. Ou seja, cada cooperado é um sócio. Porque nós não temos a relação de consumo. A cooperativa ela não tem lucro. Então, cada um contribui com aquele valor mensal para chegar em busca de um objetivo final, que é a sua moradia, a sua casa própria. Tá. Uma associação, a pessoa, a diretoria, não precisa prestar conta para ninguém. E é onde as pessoas confundem muito a associação com cooperativa. Então, as pessoas vão lá, montam uma associação sem fiscalização nenhuma, Tá. sem critério nenhum. Até porque para fazer uma associação você precisa só de 5 nomes e de uns documentos corretos, não tem fiscalização nenhuma. Tá Exatamente certo. isso. Presta conta só para os próprios associados, não para a sociedade, para a legislação. Exatamente isso. E qual que é a diferença de uma cooperativa? Você precisa, no mínimo, de 20 pessoas que estão de acordo com aquela situação, com aquele projeto, para você conseguir a constituição de uma cooperativa. Perfeito. Então já começa por aí, as dificuldades, né? Em vez de 5, você tem que ter 20. E aí você tem toda a parte de fiscalização. Uma coisa que eu oriento as pessoas a fazer, o que é?
existe sim esse mito que cooperativa não é coisa certa por tudo que aconteceu no mercado, e as pessoas têm razão. A nossa população está muito machucada com tudo que vem acontecendo nos últimos anos. Sim. Então, qual que é o conselho que eu dou para as pessoas que estão em busca de um imóvel via cooperativa, via esse sistema? Fiscaliza, pesquisa, vai até o endereço da cooperativa, vê se realmente existe uma sede própria, existe um corpo de pessoas trabalhando ali. Parece até uma dica boba, né? Você fala um negócio desse assim, não, vá lá, tá? Porque hoje em dia tem muita gente que fala, eu entrei no site, o site era lindo. Só que o site, qualquer um faz um site lindo, tem que ir lá, isso faz tanta diferença. Porque o cara está te vendendo uma ideia, um conceito de um imóvel. Não dá para você chegar lá e ser a sala da casa do cara. Tem que ter uma estrutura, não é isso? Exatamente isso. E isso vai gerar o quê? Credibilidade, confiança. Sim. E é o que nós estamos fazendo com os nossos cooperados. O que nós queremos resgatar dentro do mercado é o que nós tínhamos alguns anos atrás, que é a relação de confiança. Hoje eu falo, o mais importante não é um papel assinado, é a relação de confiança que a gente está criando Sim. com os nossos cooperados. Então isso é muito importante. Então a pessoa, antes de assinar qualquer contrato, e não é só com cooperativa não, acho que qualquer incorporadora, qualquer construtora, vá conhecer a estrutura, ver se realmente existe aquilo que estão falando dentro de um plantão de vendas, dentro de uma central de atendimento. Isso é o que vai gerar credibilidade. Porque é muito fácil, como você comentou, reúne um grupo de pessoas, monta um site e foto, papel aceita tudo, aquela coisa linda, maravilhosa. Mesmo. Tira foto de um prédio que nem construiu, que né? nem construiu, Coloca. pega a foto dos outros. E um detalhe, né? Às vezes a pessoa vai fazer um atendimento e o nome da pessoa que assina como diretor responsável não contém no estatuto. Então, assim, é um sistema sustentável. É o sistema que eu acredito que vai mudar a realidade da habitação no Brasil. Mas para isso nós temos que gerar esse vínculo de segurança, de credibilidade, de confiança com as pessoas. O Brasil tem um déficit habitacional gigante, muito por conta do tamanho do país, né? Que são muitas pessoas, mais de 200 milhões de habitantes, uma população pobre e tal. Então tem um mercado imobiliário gigantesco ainda para ser preenchido com moradia, casa própria. Tal. Tem aí os projetos relacionados aos governos que fabricam, constroem casas, entregam e nunca é suficiente, porque realmente o déficit é muito grande. Você falou agora há pouco a respeito de o custo, né? O custo é menor. Quanto menor? Você comprar um imóvel de uma empresa que necessita do lucro, custa X. Quanto menos custa, em média, se você for para um sistema de cooperativismo? Como a nossa conta é inverso, a gente faz a conta de trás para frente, a gente coloca só custos dentro do projeto e repassa esses valores para os nossos cooperados, chega em torno de 30% a 40%. Tudo isso? Tudo isso. O valor menor do mercado que pratica hoje. Por quê? Porque a gente pega tudo que é custo. Custo de terreno, custo de projeto, custo de obra, tudo que for custos, e aonde que a cooperativa ganha alguma coisa? É na taxa de administração. A gente compara muito com o consórcio, né? Então você paga, a empresa faz toda a parte de gestão, a administração, quando você é contemplado, você tem o seu bem. É praticamente a mesma coisa, só mudam as nomenclaturas. Então a gente tem, em vez de ser sorteio, contemplação de carta, nós temos os sorteios das unidades. Então, a grande diferença é essa. A gente pega tudo que é custo, o custo do terreno, o custo do projeto, o custo de obra, custo de aprovações via prefeitura, custo de taxas, quanto que deu para a gente desenvolver esse empreendimento? X milhões. Quantas unidades são? São tantas mil unidades. Divide por isso, divide pela quantidade de parcelas que o nosso público-alvo vai conseguir encaixar dentro do orçamento familiar e aí está feito o nosso negócio. Então é uma coisa muito simples. Só que por ser uma coisa simples, ter todas as facilidades, as pessoas desconfiam. Vou fazer uma conta simples aqui dentro do que você está me falando. Por exemplo, um imóvel que no mercado custaria em torno de uns 300 mil reais, um apartamento simples, né? Custa no sistema de cooperativa mais ou menos entre 180 e 200 mil reais. Uma economia de mais ou menos 100 mil reais, é isso? É exatamente essa conta. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo real. Agora, você só me aparece agora, depois que eu já comprei apartamento. Você tá... Mas ainda vou encerrar tem. a entrevista aqui, eu não quero mais entrevistar, eu estou pensando no prejuízo que eu já tive.
Ainda dá tempo. Você acabou com o meu dia hoje. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma situação muito clara para você que acontece hoje dentro do mercado. Nós temos um empreendimento na região de Barueri. Tá. Nosso apartamento, 62 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte, terraço com churrasqueira gourmet, churrasqueira carvão, por R$260 mil. Esse mesmo apartamento, na mesma metragem, uma incorporadora, cerca de 3 mil metros, 3 quilômetros do nosso empreendimento, 420 mil. É isso que eu ia falar. É muita diferença. Agora, vamos lá, é o que você falou. Essa diferença toda aí, o cara já faz assim, tem coisa errada aí. O que tem de errado ou o que tem de certo aí? Por quê? Você explicou a lógica financeira. Mas as pessoas muitas vezes falam, não, eu não vou atrás disso, justamente por causa desses preconceitos, desses maus profissionais, ou nem profissionais, esses canalhas que no passado, de repente, enganaram muita gente, e aí cria um bloqueio. A pessoa fala, não, eu prefiro pagar mais e ter a sensação de segurança. Só que uma empresa também, se for ver, a segurança ela é jurídica só para um ou para outro. Se uma empresa quebrar, ela também não entrega, por exemplo, um imóvel. Então a garantia jurídica é a mesma. Dentro disso que você está falando, as pessoas, a população acredita muito em incorporadoras por conta de financiamento bancário. Uhum. Mas nós temos um histórico dentro do mercado também que muitas obras com financiamento bancário pararam no meio do caminho. Sim. Então é tudo questão de gestão. Tem algumas diferenças, sim, em relação ao sistema tradicional e o sistema cooperativo. A principal delas, quando o cooperado faz uma adesão com a gente, ele não escolhe a unidade dele. Então ele participa de um sorteio junto com todos os cooperados. Tá. Então nós vamos fazer um empreendimento, vou dar um exemplo de 1.000 unidades, que eu vou dividir isso em 3 fases, 4 fases. Eu vou entregar uma fase com 200 apartamentos, apenas 200 cooperados vai pegar o apartamento naquela primeira fase. Do consórcio. O exemplo é praticamente o mesmo. Fica claro na cabeça da gente. Exatamente. E aí você vem todas as facilidades. A diferença, assim, se eu entregar todo o empreendimento em 4 ou 5 anos, eu corro o risco de ficar para a última fase para pegar. Você corre o risco. Sorteio. Então, às vezes, nós, né, seres humanos, somos muito imediatistas. A gente quer o negócio acontecer, chegar e escolher. Qual que é o conselho que nós damos para as pessoas, para os nossos cooperados? Tenha um pouquinho de paciência. Porque o que acontece? Quando você entra no sistema cooperativo, você não tem juros. Você não tem comprovação de renda, você não tem juros, não tem pesquisa SPC e Serasa. O nosso empreendimento tem uma localização, um conceito muito bom. E você paga o preço justo, porque não tem o lucro. Peraí, não entra financiamento de banco, então? Não entra financiamento bancário, direto com a gente. O sistema é autofinanciado pelos cooperados. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para eu entender. Eu estou aqui interessado em comprar um imóvel, aí eu vou lá numa incorporadora normal, normalmente eles falam, não, vai pagar a partir de R$50 por mês, que é só o período até chegar às chaves, na hora das chaves você tem que fazer o financiamento. Normalmente é ali que você está pagando de verdade o imóvel. Aí você faz lá em 15 anos, sei lá quantos anos que tem, vai pagar uma prestação X. Eu vou falar um número qualquer aqui, vamos dizer uma prestação de R$1.000 por mês, para um imóvel específico. No caso da cooperativa, são menos meses que eu acabo pagando e o valor fica maior, é isso? Na verdade, o que acontece? Dependendo do empreendimento, a condição de pagamento gira em torno de 18 meses. Tá. Só que você vai pegar o seu apartamento antes da metade do pagamento desse prazo que você tem. Tá. Então, qual que é a grande diferença? Quando você compra num sistema tradicional, você tem que pagar 30% no período de obras, que normalmente são os 3 anos. Sim. Aí vem parcela-chaves, financiamento, que aí é onde mora o perigo. Né? Que você, no período de obras, você está pagando seus R$1.000 de parcela. Quando vai para o financiamento, isso triplica. É verdade. E às vezes você corre o risco do banco falar, não. Tem muito pelo caso. seu histórico. Hoje você não precisa nem ter restrição. Se você não tiver score, você não tem o ok do banco para fazer o financiamento. Então, nessa hora é o que dá o problema no sistema. Porque tem muita gente que faz isso, chega na hora das chaves, não consegue o financiamento, aí ele colocou ali, sei lá, R$100.000, ele foi pagando. E aí ele acaba desesperadamente vendendo por 20, 30, 40 mil reais, muito menos do que ele pagou, só para ele diminuir o tamanho da perda e continua sem o imóvel. Isso acontece em grande escala. Exatamente isso, sem contar os juros que acaba entrando nesse momento também. Sim. Como que funciona o sistema cooperativo? Ele vai pagar em 216 parcelas de R$1.000. O que ele vai pagar além da parcela de R$1.000? A correção do INCC,
que é o Índice Nacional da Construção Quantas parcelas Civil. você falou? 216. Tá. São 18 anos. Enquanto o financiamento Agora há bancário pouco você chega falou a 30 18 anos. meses, eu assustei. São 18 São anos. 18, exatamente, 216 tá. parcelas. Sendo que no financiamento tradicional vai para 300 meses, 30 anos que a pessoa fica pagando. Então a gente já reduz praticamente pela metade. Sim. Somente a correção do INCC, que é a variação que a gente tem da construção civil. Tá. Senão também a gente não entrega a obra. Lógico. Vamos imaginar, vou sortear a primeira fase. Você foi sorteado, pegou o seu apartamento, o que você vai pagar no próximo mês? Somente a sua parcela. O que já era mesmo. O que já era mesmo. Continuando corrigindo pelo INCC de uma forma natural. Você deu um exemplo. Eu gosto de exemplo porque eu acho que ilustra bem para o público e para mim, para o meu entendimento. Você falou agora há pouco de um apartamento de 60 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte e papapá com... terraço gourmet. Terraço gourmet, papapá, bem localizado em Barueri. Quanto que está a parcela desse lá gira em torno de R$ 1.300. R$ 1.300. R$ 1.300. Se você for do ver... início ao fim com a variação com do a INCC. variação do INCC. Se você for ver um aluguel nessa região... É mais caro que isso. É mais caro que isso. É exato. Essa que é a conta. Então, é por isso que vale muito a pena. Só que é um sistema que não é muito divulgado. Porque como a gente trabalha... Não era, nós estamos... Não é, exatamente. Isso é muito importante. Esses dias eu fiz uma reunião com o pessoal e falei assim, pô, Marcato, por que não tem mais pessoas fazendo isso daí? Porque é uma coisa que não dá o lucro. E no mundo que a gente vive, no mundo capitalista, as pessoas só pensam em lucro. Muito lucro, é. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo principal da Conex é levar a moradia digna com preço justo para a população. Então a gente entendeu um déficit muito grande que existe na parte imobiliária. Tá. E qual que é a diferença? Então você não ganha dinheiro para fazer isso? A gente ganha. Não vamos ser hipócrita falar que a gente não ganha a nossa parte. A gente ganha sim, só que é no volume. A partir do momento que eu tenho 10 milhões de famílias necessitando de uma moradia digna, com preço justo, com uma condição, que as famílias hoje ela têm saúde financeira, mas às vezes ela não tem um score. Ou ela tem restrição, deixou de pagar alguma parcelinha em algum lugar, só que a família tem saúde financeira. Não, e aquele, dá um desespero. Quem já fez financiamento? Eu já fiz financiamento do meu primeiro apartamento da minha vida, eu fiz o financiamento. Aí eu fui e comprei, entrei no... Sabe aquele negócio de balançar o sininho? Eu fiz tudo aquele negócio. Eu balancei o sininho, aí tirei foto, escrevendo lá o apartamento que eu escolhi. É tudo legal, tal. A parcela era pequenininha. Na hora do raio da chave, até sair a aprovação, você não dá um estresse, de verdade, dá um estresse porque você fica assim, e se não sair? E se o banco não sei o quê? É um desespero. É porque você pagou durante 3 anos em dia e nesse momento você corre o risco de ter uma negativa. Aquele sonho podia ser que qualquer você... bobagem, né? Às vezes você esqueceu isso. de pagar sei lá, uma parcela do Magazine Luiza aí que ficou para trás, já dá um BO danado. É exatamente isso. Que Então, coisa. o sistema, você não corre esse risco. É igual eu falo para os cooperados. Ah, mas que garantia que eu tenho? Aí eu devolvo a pergunta, né? Que garantia que você está me dando? Eu não estou pedindo sua comprovação de renda, eu não estou pesquisando o seu nome, não estou pedindo imposto de renda, eu estou confiando que você consegue pagar a parcela que você está se comprometendo dentro do contrato. Então, o nosso negócio é assim, eu acredito que você vai pagar e você acredita que eu vou construir. Isso, E você tem entregas já, né? Exatamente isso. É o primeiro empreendimento que você está fazendo. Isso que faz toda a diferença, eu disse. Então, quando a pessoa segue todo esse espaço que nós estamos falando aqui, vai conhecer a empresa com quem você está fazendo o negócio, vê se realmente tem toda essa estrutura por trás, sentiu confiança, credibilidade, a parcela cabe dentro do orçamento familiar, que isso que é muito importante, porque às vezes num plantão de vendas vem aquela empolgação, né? Aquele oba-oba, faz, passa 2, 3 meses a pessoa não consegue arcar com aquilo. Mesmo, então eu faço a seguinte pergunta para os cooperados: se você ficar um mês sem pagar a parcela, no próximo mês você consegue pagar 2? Ah, fica difícil. Então não assina o contrato. Porque a gente tem um slogan que é realizando sonhos e transformando vidas. O nosso objetivo é que isso aconteça. Mas não depende só da gente. Entendi. É a união das pessoas para a gente chegar no objetivo final. Hoje vocês estão com empreendimentos em quais locais? Hoje nós estamos em 4 municípios. Nós temos em Barueri, Que Cotia, é esse que você falou. Esse que eu comentei Cotia, com você. Fala aí como que é o de Cotia. Cotia nós temos um apartamento de 47 metros quadrados, 2 dormitórios, um banheiro só, que a gente forma a suíte conceito americano, que é o banheiro social que dá também. O meu primeiro apartamento era assim também. O conceito é maravilhoso, né? Legal. E aí nós temos um terraço grill com ponto elétrico para churrasqueira elétrica, toda a infraestrutura de lazer por R$140 mil. Parcelas de R$499. 140 pau só. 140 mil. Numa localização maravilhosa, do lado de escola, do lado de posto de saúde. Com 140 mil você não compra nada.
Nada. Tô falando sério, uma casinha, às vezes lá na quebrada, que você precisa reformar. Você não compra terreno para construir uma grana dessa. E um detalhe que é legal é barato mesmo. O valor final é muito bom. E o valor da parcela? Quanto? R$ 499. Show de bola. Aí aonde fala assim, em Cotia? Em Cotia, fica no Jardim Panorama, a 3 quilômetros do centro. Aí as legal. pessoas falam assim, mas qual que é a mágica? Não tem mágica. Matemática são os números exatos. Sim. Lá nós temos cerca de 2.000 unidades. Então é igual eu falo para os cooperados e falo para você, R$500 você compra uma casa? Sozinho? Você constrói uma casa? Não compra o terreno. Não. Quando a gente junta pessoas que estão em busca de um único objetivo, nós conseguimos fazer acontecer. Que legal. Fala o outro empreendimento. Cotia e a Barueri você já falou. Barueri eu já falei, nós temos em Caieiras, no centro de Caieiras. Tá. Nós temos lá agora, inclusive na próxima segunda-feira, a gente está batendo uma das lajes do nosso empreendimento. E isso é legal para as pessoas pesquisarem, ver que a coisa está acontecendo, está evoluindo. No centro de Caieiras, apartamento de 57 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte, terraço com churrasqueira também, pelo valor de 260 mil. Bom preço. Bom preço. E Caieiras, assim, essas cidades do entorno da Grande São Paulo, está tendo um boom imobiliário agora, época de pandemia. Porque as pessoas estão querendo se afastar do centro, morar em lugares mais tranquilos, procurar um pouco mais o interior, ar melhor, segurança e tal. Tem um movimento que está acontecendo nesse sentido. É que o interior nos remete à qualidade de vida, né? Então as pessoas estão buscando isso, exatamente não é mentira, é verdade. Então, assim, você tem uma proximidade muito grande de São Paulo e ao mesmo tempo você tem o sossego de uma cidade do interior. Então isso é muito legal. Eu moro no interior, eu sei exatamente. E aí você falou de o quarto qual que é? Taboão da Serra. Taboão. Também um empreendimento no Taboão da Serra, com o mesmo conceito do empreendimento de Barueri. 62 metros, a mesma situação, dois dormitórios sendo uma suíte, terraço, só que lá o valor é 299 mil. Aí você vai falar, mas por quê? Que um é mais caro que o outro? Por conta do custo do terreno. Ah, é verdade, né? Então nós estamos... O pontapé inicial lá saiu mais caro. Exatamente isso. Você viu que a conta é a mesma? A única coisa que muda é o custo. Porque a princípio o cara vai falar, tem que ser pertinho o valor um do outro, não é? Exatamente isso. Então a conta para todos os empreendimentos é o mesmo. Tudo que for custo, né, a gente coloca na planilha, divide pela quantidade de unidades que nós vamos conseguir aprovar. E aí a gente divide dentro do orçamento do público-alvo que nós queremos atingir. Na hora que você está com 4 empreendimentos em andamento, já está fechado, são tantas mil unidades e acabou. Já acabou. Ou ainda dá para quem estiver ouvindo, eu me interesso, tal. Como que funciona isso? Ainda dá. Nós temos um empreendimento que está 100% concluído as adesões e por conta de tudo que aconteceu, né, nessa pandemia, cooperados com falta de emprego, nós tivemos muita questão de distrato. Sim. Então, ainda tem, sim, adesões a serem feitas, oportunidade para quem está procurando realizar o sonho da casa própria. Então, ainda temos essa oportunidade e, com certeza, nós colocaremos outros empreendimentos no mercado também. Então, legal. Nós temos um déficit muito grande. Sim, sim. Então, a gente tem um mercado muito grande a explorar e, principalmente, visando aquelas famílias que já foi para o mercado, já foi para o banco e recebeu um não como resposta na hora de um financiamento. Esse é o nosso público-alvo. O cara pode estar com o papagaio que for, não tem problema. Está devendo pro vizinho, na padaria, não tem problema. Não tem problema. Igual eu te falei, a relação de confiança. Já me interessou mais. Tô aqui, estava aqui pensando. Mas é isso que está faltando hoje em dia no mercado, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha uma vendinha na rua, que eu ia lá e falava assim, meu pai pediu para eu vir buscar aqui um saco de arroz. É o seu Antônio, né? Anotava lá, no final do mês lá, ele passava e pagava. É isso. Então nós temos que trazer, resgatar isso de novo. Isso faz total diferença pra gente. Muito bom, muito bom. Show de bola. Quem quiser entrar em contato, tem site, como é que funciona? Tem um plantão único ou em cada lugar tem gente que fica lá aguardando as pessoas? Como é que funciona? Pessoal, nós temos um site maravilhoso, mas o nosso site... De verdade. Mas o site é mais ou menos, mas a empresa... Inclusive no nosso site tem todo o acompanhamento das obras. Legal. Né? Que aí o importante também é o cooperado conhecer as nossas obras. Ir não lá, né? A sensação é diferente. Né? Então nós temos o nosso site, conexhabitacional.com.br. Ali vai ter
todas as informações, inclusive os consultores especialistas que vai estar entrando em contato com esse cliente e agendando uma visita, ou na central de atendimento de cada empreendimento, ou no nosso próprio escritório, estamos de portas abertas para recebê-los. Muito bem, e eu falo que o negócio de visitar, eu lembro quando eu comprei esse meu primeiro apartamento, uma vez por semana eu pegava, tinha marcado o casamento, não tinha casado ainda, então toda semana a gente pegava o carro e ia, passava em frente à obra, ficava lá olhando, subiu mais um andar, ficava meio que namorando, porque era a primeira casa própria da minha vida, assim, né? Eu costumo fazer uma comparação que é a mesma coisa de você acompanhar o crescimento de um filho, né? Era um negócio... Aquela expectativa de ver a coisa acontecer. Então, isso que é o gostoso. E qual que é a diferença também do nosso perfil de negócio? O cooperado, ele vive isso com a gente. Então, mensalmente nós estamos reunidos com eles. Legal. Então, a gente está sempre fazendo reuniões junto com os nossos cooperados, fazendo a parte de prestação de contas de uma forma muito transparente. Isso faz toda a diferença. E não é não é uma questão de consumismo, mas é uma sensação maravilhosa o dia que você pega o raio da chave do apartamento, que você põe na fechadura, que você abre. Eu lembro exatamente, aí você abre a porta, estava com a minha esposa, assim, sabe? Dá um... Putz, é uma realização pessoal. A história da casa própria realmente é você ter o seu teto, né? Por mais simples, por mais humilde que seja, se você tem condição de ter um apartamento bacana aí feito por uma cooperativa, tal, ou se você tem uma casa mais simples, ou uma mansão, não importa. Esta sensação é exatamente a mesma. Se o cara está abrindo um palácio ou se o cara está abrindo uma casinha mais simples do mundo. Então, é uma conquista... que é uma conquista, não é temporária, muitas vezes é a casa que a pessoa passa o resto da vida ali. Então é emocionante. É emocionante, assim, e as pessoas entregam em nossas mãos, confiam em nossas mãos, o maior sonho da vida delas. Verdade, né? É verdade. E aí você entrou num detalhe, é muito legal porque a gente tem situações que a gente resolve na nossa vida de uma forma provisória ou de uma forma definitiva. Sim. Nós viemos para resolver a questão da moradia para a população de uma forma definitiva. Sim. Porque não tem surpresas no meio do caminho. No meio do caminho não tem se o banco não aprovar. Porque ela vai pegar a chave dela e vai continuar pagando a parcelinha do mesmo jeito. Muito legal. Então, isso que se torna um sistema forte, confiável e principalmente sustentável. Porque é a união das pessoas que faz com que a coisa funcione. Muito bom. Eu quero aproveitar, né, nesse finalzinho de programa aqui, vou te presentear com um livro do projeto que a gente tem aqui em parceria com a Aquarela Livros, que é o Conectados com a Leitura, né? A gente tem incentivado, sorteado para alguns telespectadores, entregado para alguns dos nossos convidados aqui, uma maneira de fomentar, de falar de literatura, de falar de leitura também nas mídias eletrônicas. Eu acho que todas as mídias são boas, né? A televisão, rádio, a internet, mas a gente não tem que abandonar a primeira de todas, que é a primeira maneira de se transmitir conhecimento. Primeiro foi via oral e segundo foi através da escrita e da leitura. Eu vou entregar aqui um presente, o livro O Ateneu, para que você tenha bons momentos de leitura e fique cada vez mais conectado com a leitura aqui com a Connect TV. Muito obrigado, será uma honra, um prazer ler esse livro. Maravilha. E diante do projeto que você falou, que é o Conectados com a Leitura. Vai de encontro com o nosso projeto, que é Conex Habitacional. É isso, está todo mundo conectado. Isso é o importante. E sempre em busca de gerar benefício para as pessoas. Muito né? bem. Com a tecnologia, a gente deixa a leitura um pouquinho de lado, mas é fundamental a gente lembrar das coisas boas da vida, né? Não poder, é o que eu falo, né? Assim, a gente tem que arrumar um tempinho para tudo. Tem que arrumar um tempinho para se alimentar, para fazer, né, aquela refeição. Não é só comer, é curtir aquilo, assistir um pouquinho de televisão, ler um livro, bater papo com os amigos, dar atenção para os filhos. A vida não pode, né, nos limitar. A gente cada vez tem mais oportunidades e quando a gente vê, a gente está fazendo menos coisas. Não. É exatamente isso. Reorganizar a vida. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que tenha sido válido e que a gente conseguiu levar para a população, para aquelas pessoas que te seguem, que te assistem, um pouquinho do que é o sistema cooperativo para gerar uma segurança a mais no mercado. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.